Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E um capítulo mais estranho, mais bizarro impossível na história das joias das Arábias. O Bolsonaro ele tomou uma atitude em relação a essas joias movido por um pavor psicótico em ser substituído por Lula na presidência. Na verdade, essa reportagem ela fala muito sobre a alma desse sujeito, alguém que vive assombrado pelo medo da derrota e que chegou a tomar atitudes criminosas que podem complicá-lo muito mais do que ele já estava, simplesmente por mesquinharia. Então, aqui o Bolsonaro mostrou auxiliares duas preocupações centrais em relação às joias enviadas pelo regime da Arábia Saudita, retidas pela Receita Federal. Evitar que as peças de diamante fossem para leilão, mas principalmente impedir que ficassem com Lula. E que na verdade não iam ficar com Lula, isso é uma loucura, chega a ser inacreditável que ele achasse que as peças iam ficar com Lula. Ex-integrantes do gabinete Bolsonaro relataram que o alerta sobre o leilão foi feito ao então presidente pelo próprio ex-chefe da Receita, Júlio César Gomes. O tema foi abordado em uma conversa telefônica entre ambos em dezembro do ano passado. Segundo ex-membros do gabinete da presidência de Bolsonaro, o contato foi feito por Júlio César, que tinha canal direto com o então chefe do executivo. Depois da conversa, o ex-presidente disse a auxiliares que não queria deixar nada para o Lula. Com isso, determinou que seu gabinete entrasse em contato com o ex-chefe da Receita para que ele lhe desse as orientações de como proceder e retirar as peças avaliadas em 16,5 milhões. Veja que, para evitar o que ele achava que seria uma apropriação de Lula dessas joias, ele tentou se apropriar das joias, roubar as joias simplesmente por esse pavor psicótico. E as joias enviadas pela Arábia Saudita para a primeira-dama Michele Bolsonaro estavam próximas de serem leiloadas devido à falta de manifestação por parte do governo. Aí, quando Bolsonaro perde a eleição, ele decide, porque ele não conseguiu ingressar no país com as joias, ele decidiu que ia tentar mais uma vez. E foi aí que, na véspera de ele fugir para os Estados Unidos, ele mandou que um sargento fosse tentar pela última vez conseguir as joias para ele, para que o Lula não pudesse ficar com elas. Chega a ser inacreditável. E as perguntas ainda sem respostas, no caso das joias enviadas a Michele, são muitas, né? O Bolsonaro está acuado desde que saiu a reportagem, e a Polícia Federal agora abriu o inquérito e a revista Veja teve acesso a um ofício enviado ao Planalto pelo Ministério das Minas e Energia 2 dias depois da confusão no aeroporto de Guarulhos. Nele, o chefe de gabinete do almirante Bento Albuquerque informa ao Departamento de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República que no fim da viagem à Arábia Saudita lhe foram oferecidos por autoridades estrangeiras alguns presentes e que o ministro, na condição de representante do presidente, não tinha como recusar ou devolver. O documento pede a indicação de um representante da Comissão de Ética Pública para analisar o caso e ressalta que se faz necessário e imprescindível que seja dado ao acervo o seu destino legal. Apresentando-se no eterno papel de vítima de mais uma armação do PT, o Bolsonaro até aqui não conseguiu rechaçar a suspeita de que ficaria com o estojo apreendido pela Receita. A incorporação de itens de luxo é obrigatória ao patrimônio público. E confrontado com a repercussão do caso, o Bolsonaro
que pretendia voltar nos Estados Unidos, adiou a volta e já a Michelle cancelou sua participação em um evento de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, o principal fato em todo esse episódio é realmente a manutenção de Bolsonaro longe do Brasil até o momento em que as autoridades brasileiras decidirem que ele precisa vir para cá, né, para depor no processo, para responder pelo processo. Até lá não se sabe o que é que vai acontecer, mas também outro efeito, outra consequência foi abortar a utilização da Michelle como uma espécie de substituta para o Bolsonaro. E ele trouxe das Arábias, o mesmo Bolsonaro, um fuzil que ganhou do príncipe árabe. Contrariando o acórdão do TCU, o Bolsonaro decidiu ficar com fuzil e pistola que ganhou nos Emirados Árabes. Na verdade, tudo isso tem demonstrado a confusão que ele fez sobre a chegada dele ao poder. O Bolsonaro se sentia como um príncipe árabe, como um ditador do Brasil, e ele a atuação do Bolsonaro mostra que ele achava que ele ia ficar para sempre na presidência da República e que ele era agora dono do governo do Brasil. É um delírio que esse sujeito mergulhou que é impressionante. Ele não achava que fosse possível deixar de ser presidente um dia. E a petição iniciada pela deputada trans Érica Hilton supera 90 mil assinaturas pela cassação de um deputado transfóbico que produziu uma cena bizarra na Câmara, que muitos já devem ter visto, de vestir uma peruca loira para dizer que mulheres trans estão tirando o lugar das mulheres, segundo ele, de verdade. É algo bizarro e mostra aí pessoas que não têm noção de limites. Existe lei para atos como esse, tomara que seja usada. E a ideia para criminalizar a misoginia conseguiu assinaturas suficientes no site do Senado para ser apreciada pelo Congresso, na Câmara e no Senado. Diante do volume e da rapidez das assinaturas, uma deputada e uma senadora adotaram o projeto e vão patrocinar sua discussão. E o governo lança a campanha da Receita para a declaração do imposto de renda e pergunta: e aí, tudo jóia? Veja só a propaganda. E aí, tudo jóia? Sabia que a Receita Federal já disponibilizou o programa gerador da declaração do imposto de renda? Então aí realmente é uma brincadeira da SECOM com esse caso todo aí, né? E a saudação foi feita por milhares de pessoas de modo irônico. Circula uma piada aí em que um amigo pergunta para o outro: e aí, tudo jóia? E o amigo responde: não, metade é cocaína, né? Então realmente a criatividade é muita. E as versões conflitantes sobre o caso das joias é que cada um empurra para um lado, né? E aí vai caber às autoridades decidir quem está falando a verdade, quem está mentindo, porque o jogo de empurra ficou forte. O Bolsonaro empurra para o Bento Albuquerque a responsabilidade, o Bento Albuquerque, que era o ex-ministro, empurra para o ajudante de ordens de Bolsonaro, e um empurra para o outro, porque agora ninguém vai querer ficar com a brocha na mão. E outra deputada trans, Duda Salabert, deputada mineira trans, diz que o tal Nicolas fez um discurso criminoso, e ela se reuniu ontem com os ministros das Relações Institucionais, da Justiça e dos Direitos Humanos em busca de apoios institucionalmente pela cassação de Nicolas. Vai ser vergonhoso para o Congresso Nacional que alguém promova tudo que esse sujeito promoveu nos últimos dias para atacar as deputadas trans, violando a lei, não é? Porque a homofobia foi equiparada ao racismo na lei brasileira. Então, realmente, o discurso é criminoso. Agora vamos ver o que vai acontecer na Câmara, né? Espera-se que, se nada acontecer lá, que o STF tome uma medida, porque tem sim poder para tomar. E
Aí, por fim, nós temos o caso do escândalo das joias em quadrinhos, que explica de uma forma didática, já está no blog da Cidadania essa matéria, vem aqui Joias das Arábias, né, e explica de uma forma muito didática. Então, começa assim: o então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu joias em viagens representando o presidente Bolsonaro na Arábia Saudita. Mas na volta da viagem, em outubro de 2021, em Guarulhos, os agentes da Receita fiscalizaram a mochila do assessor de Bento, Marcos André Soeiro. E aí conta toda a história aqui, a tentativa de recuperar as joias pelo Bolsonaro, as joias que foram direto para o gabinete dele, né? Tá tudo muito bem explicado aqui, e eu acho que vale a pena passar isso para aquelas pessoas que não têm muita paciência para ler reportagens. É uma bela iniciativa. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.